no cinema a gente tem uma construção assim idealizada, muitas vezes romantizada, que está mais voltada para a questão da aventura, da emoção. As pessoas estão atrás do consumo de algo muito rápido, muito, enfim, esporádico. Se a gente pensar que a cultura pop está conectada com o consumo de massa, então a gente sempre cria algo que pareça ser mais atraente. Que, assim, o que faz a diferença entre o cinema e a realidade são as pessoas, os contextos. É isso que a gente tem de mais visceral na arqueologia, essa busca pelas comunidades, pelas sociedades, pelos povos antigos e às vezes não tão antigos. A gente tem uma arqueologia que também é considerada do passado recente, né? Como essas pessoas elas viveram, é tentar elucidar essas lacunas que tem na história, nas nossas histórias. a gente não vai ver o Indiana Jones fazendo um relatório durante algumas horas. A gente não vai ver o Indiana Jones estudando para elaborar uma pesquisa. A gente não vai ver o Indiana Jones montando o roteiro e montando, né, fazendo toda a montagem de uma produção audiovisual como nós estamos fazendo aqui agora. Então, acho que a diferença reside justamente nesse fazer arqueológico, nesse tempo que é muito diferente. A ideia que as pessoas têm, ela realmente vem influenciada por toda essa cultura pop. E já é nosso papel mesmo fazer essa quebra, né, dessa mentalidade. Não que a arqueologia em si, a realização da pesquisa, ela não seja atraente, mas eu acho que falta ainda muito conhecimento sobre a arqueologia e sobre a importância. Porque o que é arqueologia, se não estudar a elaboração de contextos e de artefatos que visem atender à necessidade humana, principalmente a necessidade de perpetuação e permanência da espécie humana. Definir a arqueologia é uma tarefa um pouco complicada. Por quê? Porque como é uma ciência que está em pleno desenvolvimento, cada dia que passa ela amplia as suas formas de análise, de estudos, de interpretação, é complicado a gente pensar uma definição absoluta do que seria a arqueologia. Mas a gente pode pensar em linhas gerais, dentro das suas características principais, o que ela faz e o que ela se propõe a fazer. Então, a gente estuda esses objetos que foram construídos, modificados pela sociedade ao longo do tempo, né? Num passado mais antigo, do passado mais antigo até o passado mais recente. Então, a arqueologia, a gente pode dizer que ela é uma ciência social que estuda de sociedades humanas de diferentes épocas através da sua cultura material, daquilo que foi apropriado e modificado pelo ser humano. Isso pode ser desde um objeto que foi trabalhado e produzido por um grupo humano, até mesmo uma paisagem que pode ter sido apropriada e ressignificada por esses grupos. Só que o viés desse estudo que diferencia a arqueologia. Enquanto a antropologia, por exemplo, ela vai entender as relações sociais, mas a partir de elementos simbólicos e cognitivos, a arqueologia ela vai estudar como se deu essas relações a partir da materialidade e a partir da intervenção que esses grupos humanos fizeram em determinados contextos. Daí as mudanças de paisagens tão caras ao estudo arqueológico, né? É importante também a gente dizer que hoje a gente trabalha com um conceito de arqueologia mais plural. Então, eu diria que nós estudamos os objetos, mas vamos falar de uma forma mais simples as coisas, e nós almejamos as pessoas por trás dessas coisas. É verdade que nós vamos sim estudar a cronologia desses objetos, nós vamos estudar o processo de formação deles, né? A matéria-prima que deu suporte à construção daquela peça, a cronologia, o tempo que ela foi construída, o tempo que levou para ser construída, ou seja, a tecnologia por trás disso, mas nós queremos, sobretudo, entender mentalidades, comportamentos por trás desses objetos, por trás dessas coisas.
porque elas estão recheadas de vivências e que vão impactar. Essas vivências vão responder, vão informar, vão levar a gente entender, inclusive, o presente. A cultura material é tudo aquilo que foi trabalhado e modificado por um grupo humano, por um ser humano. É comum a gente ver o indivíduo perguntar para a gente se nós estamos procurando ouro, né? Se nós estamos procurando dinossauros. E aí nós temos diferentes grupos de pesquisa, diferentes profissionais, especialidades que trabalham com esses objetos. A gente pode falar desde ferramentas pré-coloniais produzidas por grupos indígenas que viviam nesse território onde hoje a gente conhece como o Brasil, mas também a gente pode falar de louças de períodos históricos, vidros, cerâmicas em geral, ou até mesmo pensar paisagens. A arqueologia, enquanto uma ciência que estuda grupos humanos de diferentes épocas, ela tem uma gama enorme de objetos de estudo. A partir da materialidade, a partir dos contextos estudados, a gente chega a uma projeção de como seria a vida desses grupos, né? E aí, a partir de outras informações, principalmente vindas também de outras ciências, mas também de outros estudos arqueológicos anteriores, a gente vai adicionando mais um parágrafo dentro da história da humanidade. Não é uma coisa que a gente faz a partir de uma pesquisa só, mas é um esforço contínuo e presente. E o dia a dia, e o cotidiano, isso a arqueologia consegue resgatar, porque através da cultura material, dos restos materiais que resistem à ação do tempo, a gente consegue atravessar essa barreira do grande evento, do grande episódio histórico. E a gente vai falar sobre todas as pessoas que estavam utilizando um determinado espaço. Existe essa impressão, né, de que os sítios eles estão algo e isso vem da mística, né, que envolve a arqueologia, né, de que os sítios eles realmente são algo intocáveis, são muito longes, a gente não sabe como é um sítio e normalmente o que a gente tem é a imagem, né, toda aquela imagem que foi passada para a gente do que é um sítio arqueológico, que seriam as grandes pirâmides do Egito, as tumbas faraônicas, que é algo muito desconectado da nossa realidade brasileira, sul-americana, baiana, no nosso caso. A atividade de cozinhar, a atividade de produzir uma ferramenta, tudo isso vai deixar vestígios dentro desse espaço que, a partir do processo que o arqueólogo e a arqueóloga acessam o sítio arqueológico, começam a escavá-lo, a estudá-lo, a gente começa a juntar esses elementos e criar essas leituras para saber o que realmente aconteceu. Então, de fato, o sítio arqueológico ele pode estar em todo lugar, inclusive no quintal de nossas casas, inclusive debaixo do local que a gente trabalha. Cultura material, ela pode ser entendida como todos os elementos materiais que são apropriados ou modificados e produzidos por grupos humanos que vão resistir à ação do tempo. E quando eu falo resistir à ação do tempo, porque pode ser desde um material de milhares de anos atrás, ou até mesmo um material que resistiu 10 anos, 5 anos. Como pode ser também um imóvel, uma estrutura arquitetônica edificada, né? O sítio arqueológico ele também pode ser uma estrutura ferroviária, os trilhos de uma estrutura ferroviária, né? Ele pode ser uma área de mineração. Então, os exemplos de sítios arqueológicos eles são muito diversos e, como eu disse, a gente pode estar hoje pisando sobre um e nem sabe. Ele trabalha como se fosse um detetive, como CSI. Então a gente vai juntando todos aqueles elementos que são encontrados em um espaço e tentando entender a correlação entre esses objetos para assim criar uma interpretação. Então é como se fosse a leitura da cena de um crime. Então a gente vê nessas séries de detetive, né, que cada prova que é encontrada pode gerar uma leitura de como aquele crime aconteceu. No nosso caso, com a arqueologia, cada elemento que é encontrado dentro desse espaço, que a gente chama de sítio arqueológico, a gente vai conseguir criar uma leitura sobre as ações humanas que eram exercidas dentro desse local. O patrimônio arqueológico ajuda a gente a entender quem nós somos, a partir do nosso processo de formação enquanto povo, a partir do nosso processo identitário, de pertença, de reconhecimento de nosso local no mundo, ao mesmo tempo que ajuda a corrigir injustiças históricas.
Então, quando você eleva a categoria de patrimônio, você está dizendo que aquilo tem uma relevância para a formação daquela sociedade. Por isso, você precisa preservar o patrimônio arqueológico.